Até hoje, a gente ainda não se conhece muito. Tanto que a gente faz alguma coisa que não gostaria, a gente não faz o que gostaria, aquela coisa que Paulo de Tarso fala. O que faço, o que quero, não faço. O que faço, abomino. Então, quer dizer, a gente ainda não está no controle desse homem, a gente ainda não conhece ele completamente. E quais são os instrumentos para conhecer esse homem? O próprio homem. Não tem microscópio, não tem computador, não tem nada que possa ajudar. É o próprio homem que tem que buscar se conhecer. Nós andamos muito para fora, nós conhecemos muito o externo, mas nós não trilhamos o caminho para dentro, para essa universalidade, para essa vida una. Não caminhamos. A gente não conhece nada da gente, a gente fica até espantado com algumas atitudes nossas. Conhece-te a ti mesmo, não conhecemos ainda. Precisamos trilhar esse caminho. Como é que a gente pode fazer? A gente precisa sensibilizar esse instrumento. Se você vai tocar um violino, você tem que preparar as cordas, isso você prepara um instrumento. Fora isso, você tem que preparar o seu conhecimento para tirar as melhores notas dali. Mesma coisa o nosso corpo. Se nós conhecermos, se nós tomarmos as melhores medidas de conduta, nós teremos a melhor expressão desse corpo. E acredite, ainda não temos expressadas todas as nossas potencialidades. Ainda somos bastante mecânicos. Fazemos as coisas tão mecanicamente que parecemos às vezes uma máquina. E isso está distante da realidade, porque nós somos seres vivos. Nós precisamos jogar luz neste ser homem. Nós precisamos jogar atenção em nós mesmos. E não é só o autoconhecimento, porque o autoconhecimento ele vicia. A gente pode até gastar muitas vidas fazendo autoconhecimento em si mesmado, em nós mesmos, nas nossas atitudes, como é que é o nosso modus operandi. Não. Nós precisamos, além do autoconhecimento, usar o que nós temos, que é o outro, o relacionamento. Por isso não é legal a gente até se retirar, podemos retirar um tempo, mas nos retirarmos para aprofundarmos as nossas potencialidades. É com o outro que a gente desenvolve essas potencialidades, porque o outro ele nos inferniza, ele estimula a expressão do pior na gente. Parece, aparentemente, mas não é. Na realidade, ele estimula o que a gente tem. Se eu não tenho egoísmo, eu não reconheço no outro egoísmo. Mas se eu tenho, eu reconheço claramente. Aliás, no outro, eu reconheço com uma precisão impressionante, principalmente se for o cônjuge, se for o irmão. A gente fala, eu te conheço muito bem, sei o que você vai fazer agora. A gente conhece o outro, mas a gente não se conhece. Isso é bastante lamentável. Nós só temos jurisdição sobre nós mesmos. Nós só podemos realizar modificação e mudança em nós mesmos. E esta alvorada desse homem universal é uma mudança, é um convite a uma mudança gigantesca de atitude. De uma atitude egoísta, em cima de si mesmo, da sua família, da sua pátria, para o universal, para o todo. Reconhecer que a vida é una e ela é compartilhada. Às vezes, quando a gente vê um animal e quando a gente reconhece, para e vê este momento, a gente reconhece que a vida é una e a gente se conecta imediatamente. Semana passada, estava mostrando um senhor que ele vivia da matança de tartaruga. Então, ele esfaqueava tartaruga, vendia carcaça, comia carne, vendia, era essa a vida dele. Mas aí um dia, e veja que era um homem bruto, digamos, sem sabedoria, sem acúmulo de conhecimento, não é? Ele pegou uma tartaruga grande, estava esfaqueando esta tartaruga, não é? E quando ele estava assim, destruindo internamente essa tartaruga, ele olhou nos olhos dela. Ele conta isso. E ele se viu refletido nos olhos dela. E ela provavelmente nos olhos dele. E ele sentiu a dor da tartaruga naquele instante. Envergonhado, conta ele, foi retirando aquela faca discretamente, super envergonhado, só tinha ele e a tartaruga. Jogou aquela faca ensanguentada. Aquilo doía mais nele do que na tartaruga, então. Ele, quase que pedindo perdão para ela, colocou na água,
colocou na água, de volta, e acompanhou ainda, viu que ela sobreviveu por um tempo, porque às vezes a gente se arrepender e jogar, não adianta. Tem muita gente que vai no Pesca e Pague, vai lá, pesca, depois joga, ele morre de qualquer maneira o peixe. Fora isso, existe um sofrimento terrível, né? Na hora que o anzol fisga o peixe. Então, nesse momento, ele percebeu que a vida era una sem ler nenhum tratado antigo, sem ler os filósofos da Grécia, sem ler os grandes tratados religiosos das grandes civilizações, que é onde a gente se baseia. A tradição sabedoria, ela se baseia no estudo de grandes sábios, de grandes estudiosos, investigadores. Eles deixaram escrito, deixaram pergaminhos, enterraram, muita coisa foi queimada, foi perdida, mas era uma época de ouro e eles compreendiam bem. E a gente ficou só com um resquício disso, nós tivemos que fazer o caminho de novo. Então, resgatar esses documentos é importante. E não só fazer esse trabalho intelectual, mas também fazer esse trabalho internamente, para que a gente possa reconhecer a verdade nessa questão da vida una. Se a gente olha distraidamente o outro, a gente não reconhece isso, a gente não autentica o outro. Então, este homem ainda permanece um desconhecido para nós mesmos. Quando eu digo homem como espécie, como Homo sapiens. O Homo erectus, ok, ficou ereto, passou no teste, deu sua contribuição, ok. O Homo sapiens tem que expressar sabedoria. E é provável que uma outra linhagem surja a partir daí. A evolução é contínua. E isso é sério. Por que você não viu a alvorada hoje? Porque eu estava dormindo. Então desperta. Então acorda. Porque é bem provável que nós não estamos aqui na vida no recreio. Nós temos aí um destino. E conhecer as potencialidades do homem, desenvolvê-las em si mesmo, numa prática diária, para que esse destino se cumpra, é responsabilidade nossa. Não dá para passar para ninguém. Nós estamos no topo, tudo nos é dado. Nós temos as melhores condições. Nós temos um corpo físico bastante aparelhado, nós temos um sistema nervoso super sensível, e precisamos desenvolver, pelo menos, os 5 sentidos. Pelo menos, escutar mais, ver melhor, sentir um tato. Pelo menos, a nossa sensibilidade. Nos sensibilizarmos com o sofrimento do outro. O outro sou eu. Isso é importante. A nossa educação não fala disso. Você vê, eu sou especialista em educação superior, no FRJ, e ali a gente vê que se aprende muito com o erro. Isso é muito legal. Isso dá para usar na sala de aula e dá para usar na vida. Por quê? Porque a gente tenta fazer o melhor e erra. E aí arrasta aquele erro pelo resto da vida. Não. Errou o alvo, ok, tudo bem, continua. Abandona isso, isso é passado. Passado não move moinhos. Larga o passado, cada dia é novo, cada alvorada é nova. Tenta de novo. Tenta acertar o alvo. Corrige a mira. Pecado é isso, é errar o alvo. E a gente pensa que pecado é uma coisa gigantesca que vai nos seguir até o pós-morte. Não. Pecado é a gente carregar isso, a gente dá vida a isso, a gente dá energia a esse remorso, a esse arrependimento. Isso é pecado. Se você largar isso, você vê como você errou, você já programa como acertar no futuro. Errou de novo? Ok, está mais próximo da vitória. Está adquirindo experiência. É isso, é essa ação que nós temos que fazer para alvorecer esse sol. O que a gente pensa de expandir essa consciência? Como é que nós podíamos expandir essa consciência? Primeiro, ficamos os sentidos, o corpo tem que estar em plena saúde. Se ela não está em saúde, obviamente que os nossos canais vão estar obstruídos, a gente não vai perceber bem o universo, a gente não vai desenvolver totalmente as nossas potencialidades e elas precisam ficar ativas. Para isso, a gente precisa estar andando bem, a gente precisa estar respirando bem, a gente precisa estar no pleno desenvolvimento mental. Nós precisamos, caso um dos sentidos seja limitado,
Outro pode ficar mais aguçado. E a gente pode usar aquele em benefício do perdido. Às vezes, e muitas vezes, é melhor do que ter todos. Como é que a gente pode desenvolver isso? A tradição sabedoria diz que se todo dia, aliás, as religiões, todas as religiões que você pega nos seus tratados, elas sugerem uma norma de conduta moral e ética. E essas condutas morais, no início, a gente é duro com a gente coloca essas condutas como rígidas, não mentir, não matarás. Depois, isso toma vida dentro de nós. Mas no início tem que ser uma forma controlada. Normas, sim, morais. Porque se eu faço o outro sofrer com a minha atitude, essa atitude não é boa para o todo. Não é boa para mim, não é boa para ele, deve ser subtraída. Então, devo melhorar essa conduta. Como é que eu posso entrar em contato com este ser, este homem universal? Todo dia, você pode tirar uns minutinhos para ficar consigo mesmo, para se familiarizar com a sua vida interna, com o seu eu interno. Você pode ficar um tempo, que o pessoal chama de meditação, consigo mesmo, sentando, concentrado, deixando os pensamentos passar. Vai demorar ainda, como o homem evoluiu, vai demorar um tempo para você pedir para o corpo, entrar em acordo com ele para que ele fique sentado. Já é o primeiro obstáculo. Aí, feito isso depois de um ano, ele fica sentado, daí você já começa a trabalhar essa emoção. Como o corpo ele é habituado e você habitua ele às maiores barbaridades, também pode acomodá-lo sentadinho. Você fica no computador, na internet, quantas horas sem perceber? Não é verdade? É absurdo. E diz, eu não posso sentar 5 minutos, 10 minutos para meditar, porque aí me dá uma dor nas costas, porque aí meu pé fica dormente. Então, isso não é fato. Sente-se, fique bem, coluna ereta. E aí começa o trabalho nas emoções. Vem aquela emoção, por que eu estou fazendo isso? Podia estar dormindo mais um pouco. Então a gente vai começar a anotar a preguiça e outras virtudes que a gente ainda não alcançou. Mais tarde, nós vamos ver que passam muitos pensamentos e a gente acompanha os pensamentos de tal forma que depois de meia hora, 1 hora, você acorda sentado e vê que você não se concentrou em nenhum objeto a não ser um pensamento que passou, que era da sua conta bancária, um problema com o colega, alguma coisa. Então, no início tem isso, do pensamento roubar a nossa atenção. A mente, ela está tão acostumada a roubar a nossa atenção, a roubar a nossa luz, que ela sempre joga um pensamento favorito, alguma coisa que nos distraia. E a gente acaba acompanhando. Mas com o tempo, treinando, observando, você vira uma testemunha disso. Você vê os pensamentos passar e você não pensa o pensamento. Você não pensa mais o pensamento, às vezes. Muito raro, mas acontece, não é? Você testemunha disso e eles começam a passar. E aí sim, você já está se familiarizando com você e você descobre que tem percepções que já não são mais do âmbito da mente. Que a mente mente frequentemente para você. Ela quer roubar a sua energia. E aí você começa a dar valor a percepções que a gente sente eu não sei aonde, talvez no coração. A gente ouve, a gente percebe alguma coisa e aquilo é tão verdadeiro, aquilo é tão forte que você quer aprofundar isso. E não está sob a jurisdição da mente. Claro que ela vai tentar sabotar isso, obviamente, né? Ela vai dizer, não, isso é bobagem, isso não existe, isso é delírio. Essa percepção não existe, não pode ser comprovada, mas existe sim. A intuição, por exemplo, é um fato. Todos nós temos intuição. Nós não damos atenção a ela e muitas vezes a gente perde uma informação importante que podia nos salvar de alguma situação durante o dia, que podia direcionar melhor a nossa vida e a nossa energia. A gente não dá atenção, porque a intuição ainda não está reconhecida como uma potencialidade, exceto uma coisa feminina, uma coisa de mulher, uma coisa muito ruim, não é? Que a mãe consegue ter só a respeito de seu filho, e não é verdade. A intuição, ela não está sob a jurisdição da mente, ela vem de corpos superiores
E ela traz uma informação importante. Mas quando a gente tenta verbalizar ou decifrar, a gente não entende. Por quê? Porque a gente ainda não desenvolveu este homem, esse desconhecido. A gente não desenvolveu ainda as suas potencialidades. A gente ainda não está familiarizado com todas essas potencialidades e capacidades nossas. Então, nós precisamos fazer esse caminho interno. O caminho externo, eu acho que já está ok. Porque nós começamos fazendo fogo e criando uns instrumentos para bater na cabeça de uns outros animais, para caçar, era super importante fazer lanças, não é? Mas hoje nós estamos exagerando, nós queremos um celular microscópico, nós queremos computadores menores, nós queremos andar na rua e ter uma televisão aqui na nossa frente, não é? Nós estamos assim nessa brincadeira de criar instrumentos como se fôssemos crianças. E isso era importante na infância da humanidade. Nós não somos nem mais crianças, nós já estamos saindo da adolescência e estamos agora na fase adulta do homem. Então nós temos que reconhecer que isso nos extenua, que isso já está cansativo. Comprar cada vez instrumentos mais precisos, colocar no outro, no robô, no computador, as grandes potencialidades e desenvolver. Obviamente, não está correto, porque senão, se eu perguntasse para vocês, vocês conhecem algum sábio? Uma criança pequenininha ia me dizer, o Google. Não é verdade? Sabe tudo. E não é o caso.